Olá, irmãos e irmãs, aqui quem fala é a Winnie. A paz do Senhor Jesus para vocês nesse dia. Bem-vindos a mais um podcast Vencendo com o Bem. E hoje nós temos o seguinte título, Fábrica de Fé. O que eu compartilho com vocês aqui são minhas meditações com o Espírito Santo. Então, às vezes me vem alguma palavra, ou algum título, ou alguma frase, e aí eu começo a meditar naquilo, começo a olhar assim, as passagens da Bíblia, e eu só peço a Deus, Deus fala comigo. E eu tô aqui para compartilhar com vocês tudo que eu pensei hoje a respeito da fábrica de fé. Vamos lá? A fé é um processo que gera resultados através de milagres, através do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, porque nada começa pelo resultado. Então, a fé vai gerando isso até chegarmos no resultado. Mas para isso, é preciso que Deus nos passe ali, pela esteira da fábrica de fé, para alcançar o produto final. Esse telefone que você segura nas suas mãos, ele não chegou na fábrica montado, ele chegou todo em partes. Mas quando ele saiu da fábrica, ele estava montado. E isso se alinha bem com a passagem que nós vamos ler de base, que está lá em Tiago 1, versículos 2 a 8. Vamos lá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Gente, quando eu leio essa passagem, minha cabeça borbulha, assim, tem tanta coisa bacana nessa passagem, mas a gente já começa ali vendo algumas características do caráter de Deus. Por exemplo, que Deus se agrada de uma fé madura, que Deus é generoso, que Ele não nos repreende por pedir, mas que ao pedir é importante não vacilar, né? E também fala que a gente fala de crescimento, de desenvolvimento, fala que há um processo, não é assim, né? Então, também uma coisa interessante que fala é que a nossa fé é provada. E a palavra prova, ela tem dois significados, tanto de passar pelo teste ou de olhar e ali finalmente há a prova. Então, eu tenho para mim assim que quando a nossa fé é provada, testada, a gente está mais perto de ver a prova com os nossos olhos. Não falando que a gente precisa disso para crer, mas para isso que existem os milagres. Os milagres, eles existem, né? São assim, um presente de Deus para nós, para nos edificar, para falar para a gente, olha, como você está indo no caminho certo da tua promessa, do teu propósito, né? A gente vê que a gente vem trilhando ali um caminho de milagres. E esse caminho de milagres nos leva ao cumprimento das promessas. E as promessas de Deus, você fala assim, mas qual que é a promessa de Deus para a minha vida? As promessas de Deus estão na Bíblia inteira. Então é importante estudar a Bíblia. Quanto mais você tiver intimidade com a Bíblia, quanto mais você crê naquela promessa, mais real ela vai se tornar para você. Então se você diz assim, vamos supor que você fale, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma promessa de Deus. Então você sabe que crente, obediente, fiel, não vai faltar nada, porque o Senhor é o seu pastor. Então, isso é uma promessa que você pode se apegar. Aí você fala, mas meu propósito, quanto mais você vai se descobrindo nas promessas do Senhor, mais o Espírito Santo vai confirmando o seu propósito de vida, porque Deus não vai deixar você jogado, não, você não está abandonado. Então, quando você ouvir qualquer coisa, uma profecia, alguém que chegar para você falando assim, o que Deus falou, você vai saber reconhecer, primeiramente, isso bate com as promessas de Deus, porque se alguém virar e falar para você assim, por que você não pega e não vai lá tirar satisfação, e aí não sei o que,
A palavra de Deus fala isso pra gente ir lá pegar e tirar satisfação? Ou a palavra de Deus fala a vingança pertence ao Senhor? Então por isso que é importante a gente conhecer as palavras de Deus, porque as promessas de Deus, né, que estão na palavra de Deus, que é a Bíblia, pra gente não sair por aí fazendo besteira e depois falando assim, não, mas o Senhor me honrará. O Senhor vai te honrar se você permanecer em obediência. E depois, a palavra de Deus é como se fosse assim, uma constituição. Não adianta você falar assim, mas eu não sabia. Né? Não sabia por quê? Porque não é a Bíblia. Porque acesso à Bíblia a gente tem. Hoje em dia a gente tem. Então tem que conhecer a palavra de Deus. Eu sei que é uma coisa assim que às vezes a gente passa a vida inteira e não consegue aprender, entender tudo. Mas pede a Deus sabedoria. Por isso que ele fala lá naquele versículo que a gente abriu falando, peça a Deus sabedoria, porque ele vai te orientar como suportar esse processo, para que a sua fé seja fortalecida. Gente, você é crente ou não é crente? Crente tem que crer e temer, né? Tremer diante da presença de Deus, porque ele é grande, ele é exaltado, ele está vendo lá onde você não está vendo. Por isso que ele pede para que a gente creia. Né? Ele é nosso paizinho. E se você é um bom filho, você sabe que um filho que honra o pai, ele não sai questionando tudo para o pai. Ele simplesmente obedece. Às vezes o pai é generoso, grandioso, né? Misericordioso de nos explicar, mas ele não tem que dar satisfação nenhuma para a gente. Olha lá para o seu exemplo do seu pai, da sua mãe. Né? Muitas coisas que eles fizeram para o seu bem, você não entendeu na hora. Né? Você talvez levou anos para entender. Bom, gente, vamos lá continuar falando um pouquinho mais sobre a natureza da fé. Eu não sei se vocês têm assim um micro-ondas potente, maravilhoso, né? Mas no meu micro-ondas, quando eu coloco o prato lá, ele pode estar feitinho, bonitinho, tudo espalhadinho, certinho, mas parece que sempre tem uns pedaços assim que não esquenta igual. E Deus não quer que a gente tenha uma fé de micro-ondas, que é uma fé assim em partes, né? Porque lá em cima, lembra que a gente leu, sempre voltando lá na Bíblia, fala que nada, né? Que a fé será completa, não nos faltará em nada. Deixa eu pegar aqui de novo aqui, onde fala completos sem que nada lhes falte. Né? Então não adianta a gente achar que vai ser uma coisa express, né? Ai, pronto, Deus pode mandar o meu milagre agora porque eu já tô crendo. Não é fé de micro-ondas, gente, né? Então assim, do mesmo jeito também que você, eu fiz uma campanha de uma semana, mas aí Deus não fez e tal, não sei o quê. Não sei se isso é de Deus não. Gente, às vezes o cumprimento de uma promessa, ou às vezes até um milagre, ele demora semanas, meses, anos, gente. E você fez uma campanha de uma semana e tá achando que não é de Deus, porque Deus... gente, Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção ou a prova, né, de fatos que não se veem. Então a gente vai ter que passar por um processo de espera. Tem que ter esse fundamento. Se não tiver esse fundamento que é criado no processo de espera, a gente nunca vai nem passar pela prova e nem ver a prova, porque nossa fé não rendeu nem para isso. Não é verdade? Então, eu acredito que a fé não é uma crença passiva. Não sei o que, se Deus fizer, né? Mas aí estamos aí, né? Nessa crise também, né? Gente, a fé ela é uma esperança engajada. Se você olhar na Bíblia, a maioria dos milagres, eles tiveram uma ação, eles tiveram um posicionamento. Então não adianta você sentar, fez lá a sua campanha, que nem eu falei, de uma semana, e se Deus continua borbulhando ali no teu espírito, falando, continua me buscando, porque Ele quer acrescentar a sua fé, Ele quer amadurecer a sua fé. E quando não tem esse processo, quantas pessoas na Bíblia, né? A gente vê exemplos na Bíblia, a gente vê exemplos também no nosso dia a dia, que nem voltaram para agradecer Jesus. Não é verdade?
porque só queria o milagre, só queria o micro-ondas, né? A fé de micro-ondas. Às vezes eu fico pensando naquele povo, né, reclamando o tempo todo no deserto e vendo ali o maná todos os dias e reclamando. Ai, gente, imagina como fica o coração de um pai que, por exemplo, está lhe dando o seu melhor e o filho fala assim: ai, mas eu não queria esse Android, eu queria esse iPhone, esse Android não presta não, o senhor sabe que não presta. Imagina como fica o coração de um pai ouvindo uma coisa dessa, né? Enfim, por isso é que a gente não pode viver só esperando milagre. A gente tem que acreditar numa promessa. Em 2 Pedro 1, versículo 4, fala: pelas quais nos tem dado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que lindo, gente. A promessa, ela tem essa função, né, de nos alinhar mais do propósito de Deus, de nos separar, sabe, das coisas do mundo, de nos fazer santificados através da transformação que Deus promove em nós. Este é o verdadeiro propósito, né? Até que se cumpra, que se veja a diferença entre o justo e o ímpio, que se veja a diferença entre o joio e o trigo, porque o propósito de Deus vai fazer isso na sua vida. Por isso é que o joio e o trigo, eles são separados só no momento certo, né? Porque tem que passar o processo para que se veja a diferença. Às vezes a gente não recebe assim aquilo que a gente tem pedido a Deus rapidamente ou da maneira que a gente esperava, e às vezes a gente não recebe, mas por isso que a nossa fé, ela tem que ser constante, para que a gente não desanime, sabe, quando a gente tiver que passar por situações assim. Lembre-se, né, peça a Deus para que a sua confiança nele seja inabalável. O Salmo 125:1 fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. O monte de Sião, ele tem uma simbologia da presença de Deus, do governo de Deus, de que Deus não saiu do controle. E, gente, se a presença de Deus não for, não tem como a gente ir. Se a presença de Deus está na sua vida, se Deus está no controle, por que não confiar? Quando a gente, então, trabalha essa confiança, a gente é preenchido com a paz, né? Filipenses 4, 6-7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Ele vai nos preencher de paz, para que a gente suporte o processo ali, desse desenvolvimento, desse crescimento da fé. É um sinal de que Deus está no negócio, sabe? Uma pessoa que não confia em Deus, ela não vai ter paz interior e ela não vai conseguir obedecer à vontade de Deus. Quando a gente obedece à vontade de Deus, eu acredito assim que Deus, ele já libera lá no mundo espiritual o nosso milagre. Porque Hebreus 11:8 diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Quando Deus chamou e Abraão obedeceu, o lugar lá já estava preparado, gente. Eu tenho certeza que Deus não falou assim para Abraão: pera só um pouquinho assim, deixa eu só verificar aqui se está disponível, sabe? Eu tenho certeza que Deus não fez isso. Então, peça a Deus confiança, que vai trazer paz e que vai te ajudar a obedecer à vontade de Deus. Para finalizar, eu deixo para vocês Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ai, tem tanta coisa nesse versículo.
Mas vamos pegar só esse pedacinho aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir. Tá se sentindo fraco, tá se sentindo meio para baixo, desanimado? Coloca um louvor. Abra a tua Bíblia, declara, leia em voz alta, começa a falar pela casa: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Começa a declarar todas as promessas que você conseguir declarar da Bíblia. E você vai ver se o seu ambiente não vai mudar rapidinho para um ambiente de fé. Não desiste não, mantenha a fé, porque Deus é o nosso galardeador. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!